Bem-vindo de volta. Jornalistas estão cobrindo uma pandemia, dependendo de informações provenientes de fontes policiais. Mesmo após 2 meses, o surto continua, transformando as pessoas em seres cruéis e impossíveis de controlar. A Organização Mundial da Saúde declarou a situação como pandemia global, instando todos a permanecerem em casa. O governo também impôs medidas extremas, incluindo a eliminação dos infectados. Em uma pequena casa, um jovem garoto, irmão de Abigail, senta-se assistindo a um desenho animado enquanto sua mãe prepara uma mala atrás dele, sem que ele perceba. De repente, o sinal do desenho é interrompido e ele chama pela mãe, mas ninguém responde. Outro televisor ao fundo transmite notícias sobre o agravamento da pandemia. Preocupado, ele sobe as escadas chamando por sua mãe. Nesse momento, sua irmã, Abigail, pula para frente e o assusta brincando. Os 2 irmãos vão até o quarto da mãe e encontram-na conversando com seu pai, um capitão militar. Sua mãe expressa seu medo, dizendo que não consegue fazer isso sozinha. Seu pai a tranquiliza, prometendo que voltará para casa assim que puder e que tudo ficará bem. Ele lembra de seu relógio de sorte, dizendo que trará um milagre. Antes de partir, se despede deles. Enquanto sua mãe aperta um álbum de fotos familiar, ela e as crianças se preparam para deixar a casa. De repente, ouvem um barulho. Enquanto recolhem suas coisas, um homem infectado ataca sua mãe, mordendo-a. Ela luta contra ele, mas Abigail observa com horror enquanto o homem também morde seu irmão. Assustada, Abigail se esconde debaixo de um carro. Quando um carro policial se aproxima, o infectado foge. Abigail, ainda em choque, testemunha tudo. Seu irmão, agora infectado, chama por ela. Sua mãe, tendo se transformado em uma versão monstruosa de si mesma, avança sobre Abigail no momento em que ela está prestes a atacá-la. Um policial chamado Casey chega e dispara nela. Ele chama Abigail, dizendo que agora ela está segura. Enquanto o irmão de Abigail se transforma completamente, Casey instrui-a a fechar os olhos e tapar os ouvidos antes de atirar nele também. Em seguida, leva Abigail consigo. Na floresta, Abigail e Casey sobrevivem caçando comida. Casey ensina-a a atirar, e ela acerta um veado com sucesso. Enquanto ele prepara a carne, ela faz marcas nas árvores para deixar sinais de sua presença. À noite, acampam. Casey instala armadilhas sonoras para segurança, enquanto Abigail acende um fogo para cozinhar. Olhando o mapa, Casey diz que, em 2 semanas, alcançarão uma área mais segura perto de uma fonte d'água. Abigail admite que sente saudade de casa, mas Casey a tranquiliza, dizendo que estão progredindo. Mais tarde naquela noite, Casey acorda com ruídos estranhos. Escondido atrás de seu cavalo, vê uma pessoa infectada se aproximando. Rapidamente elimina a ameaça, mas Abigail acorda e vê o corpo. Casey a alerta de que estão provavelmente próximos de uma zona de perigo, então precisam partir imediatamente. Na manhã seguinte, eles arrumam as coisas e continuam sua jornada a cavalo. Casey treina Abigail em defesa pessoal, ensinando-a a lutar tanto com arma de fogo quanto corpo a corpo. Enquanto viajam, Abigail sugere encontrar outro meio de transporte, mas Casey insiste em seguir o plano. De repente, seus cavalos sentem perigo. Eles encontram um carro policial onde um infectado acabou de matar um oficial chamado Trevor. Outra pessoa infectada ataca o assassino, criando caos. Determinada a ajudar, Abigail dispara, mas erra o alvo e mata a pessoa errada. Irritada, luta contra suas emoções enquanto Casey elimina o atacante infectado. Casey a repreende por agir de forma impulsiva. Eles então verificam o carro policial em busca de suprimentos. Casey encontra um homem moribundo e, depois de se desculpar pelo que aconteceu, encerra sua dor. Abigail recolhe itens do veículo enquanto Casey pega um par novo de sapatos. A rádio policial está com ruídos, pedindo o status de Trevor. Percebendo que precisam agir rápido, Abigail e Casey fogem. Casey decide que devem se esconder nas montanhas para evitar serem detectados. Abigail, ainda abalada pelo assassinato acidental, quer voltar e responder à rádio policial, mas Casey a impede. De repente, 3 carros policiais chegam, cercando-os apontando armas. Uma tensa confrontação se instala. Casey tenta desacelerar a situação, mas os oficiais ordenam que se rendam. Os oficiais estão com uma mulher grávida chamada Megan e seu marido David. Enquanto os policiais discutem o que fazer com Casey e Abigail, Megan e David observam tudo de dentro do carro. Parece que Casey e Abigail serão executados quando, de repente,
Abigail pega uma arma e Casey desarma um dos oficiais. Eles agora têm a vantagem, mas antes que algo mais aconteça, seus cavalos começam a emitir sons de alarme. De repente, uma horda de infectados ataca. O grupo é forçado a lutar juntos. Muitos oficiais são mortos, mas Abigail e Casey conseguem resgatar Megan e David. Sem munição, recorrem a facas e outras armas afiadas. Finalmente, Casey consegue colocá-los em um carro e dirige embora, deixando para trás o caos. Um dos atacantes infectados, Rodri, observa-os indo embora e grita furioso. Enquanto dirigem, Casey pergunta a Abigail onde estão. Ela percebe que desviaram da rota original. Casey então exige saber para onde Megan e David estavam indo. Megan, cansada e desesperada, revela que viajavam de lugar em lugar, incapazes de encontrar um refúgio seguro. Abigail pergunta sobre seu destino e Megan explica que tentam alcançar uma colônia no Nordeste. Casey, cético, questiona quão adiantada está a gravidez de Megan. Ela responde que está para dar à luz a qualquer momento. David pergunta para onde Casey e Abigail planejavam ir originalmente. Casey diz que iam para o oeste, acreditando que seria mais seguro. Enquanto seguem viagem, o carro fica preso, forçando-os a continuar a pé. O grupo coleta suprimentos e começa a caminhar. David recupera uma rádio do carro, esperando conseguir contato com a colônia. Quando a noite cai, encontram um prédio abandonado para descansar. Abigail trata uma ferida no rosto enquanto Casey reforça o perímetro. Certificam-se de que o local esteja seguro antes de chamar Megan e David para dentro. Ignorando isso, um oficial policial que havia sido mordido anteriormente por um infectado desperta, começando a fazer barulho. Dentro do prédio, Abigail pinta enquanto Megan e David comem. Megan oferece comida a Casey e Abigail, mas Abigail recusa, dizendo que só comem o que caçam para evitar infecção. Casey concentra-se em fortificar sua briga. David expressa gratidão por terem sido salvos, admitindo que não sabe o que teria acontecido sem eles. Casey responde friamente que ele sabe. Abigail pergunta a Megan e David sobre sua antiga casa. Eles explicam que viviam muito longe da civilização, mas os infectados acabaram encontrando-os. Abigail então pergunta sobre a colônia. Megan diz que se comunicavam por rádio e souberam que lá há muita água e suprimentos médicos, mas a jornada levará uma semana. Enquanto David faz a vigília, Casey instala armadilhas sonoras do lado de fora. Megan pergunta a Abigail como sobreviveu. Abigail explica que continuou se movimentando e que Casey a ensinou a caçar e se proteger. Megan, curiosa, pergunta sobre seus planos futuros. Abigail revela que iam para a costa oeste. Megan pergunta se eles virão para a colônia com eles. Casey recusa, dizendo que precisam manter distância o máximo possível. Megan olha desapontada. Casey caminha afastando-se e Abigail, sentindo-se culpada, segue atrás dele. Quando Casey estava jogando basquete, Abigail se aproximou dele e perguntou por que não tinham ido com os outros ver a colônia. Ela mencionou que talvez aquelas pessoas fossem diferentes. Casey respondeu que toda pessoa é igual. Abigail lembrou que ele sempre dizia que ajudar as pessoas era uma boa coisa e questionou por que eles não estavam fazendo isso naquele momento. Em seguida, pediu que ao menos lhe desse uma arma para dormir em paz. Casey reforçou as ações que ela já havia cometido e disse para pensar antes de agir. Abigail afastou-se dizendo que havia aprendido uma grande lição naquele dia. Do lado de fora, ela sentou-se pintando enquanto tomava uma bebida açucarada. Enquanto isso, Casey colocou explosivos na entrada do prédio. Estava chovendo quando os infectados o seguiram e alcançaram o carro. David tentou entrar em contato com a colônia pela rádio, mas não conseguiu sinal. Casey permaneceu em frente à janela, olhando para fora. David juntou-se a ele e mencionou que também não conseguia dormir. Os dois sentaram e começaram a conversar. Durante a conversa, discutiram seu plano B. David suspirou, emitindo um som. Casey perguntou o que havia de errado. David disse que Megan tinha passado por muito mais do que ele. Explicou que ela havia convencido todos a acreditarem na jornada até a colônia, mas agora estavam sozinhos. Acrescentou que pelo menos estava feliz por terem sobrevivido até ali. Casey tranquilizou-o dizendo que ajudariam uns aos outros a alcançar a colônia. Na manhã seguinte, Abigail sentou-se olhando uma foto antiga de infância dela e seu pai. De repente, ouviu um barulho lá embaixo. Pegou sua arma e foi verificar. Um indivíduo afetado pela pandemia havia entrado no local. Ela atirou em um deles e outro caiu do prédio enquanto a perseguia.
Casey correu até ela e disse que era hora de partir. Os infectados chegaram à casa e tentaram arrombar, mas os explosivos explodiram causando destruição massiva. No entanto, muitos deles ainda sobreviveram. Casey, Abigail, David e Megan saíram rapidamente em movimento. Enquanto caminhavam, Casey ouviu o som de uma explosão. Verificou seu relógio. Percebeu que os infectados tinham chegado ao local anterior e apressou o grupo, dizendo que estavam sendo perseguidos. Abigail de repente lembrança de um lugar onde seu pai costumava trabalhar e mencionou que havia um aeroporto próximo com aviões que poderiam usarem para escapar. Embora Casey hesitasse, dizendo que era sua única saída e que poderiam ficar presos se não houvesse aviões, o grupo decidiu correr o risco e seguir para lá. Enquanto caminhavam, encontraram um carro com pessoas gritando dentro. Abigail entrou para verificar, mas não encontrou ninguém. Parecia que algumas pessoas tinham estado escondidas ali. Pegaram comida do carro e também encontraram uma cadeira de rodas. Continuando a jornada, Abigail empurrou Megan na cadeira de rodas enquanto Casey e David caminhavam juntos. Encontraram alguns cigarros pelo caminho. Megan pediu desculpas a Abigail por sua briga anterior. Abigail então perguntou a Megan se havia escolhido um nome para seu bebê. Megan respondeu que ainda não tinha escolhido e disse que não tinha medo de perder o nome porque havia muita incerteza em criar uma criança naqueles tempos. Enquanto isso, os infectados chegaram ao local que Abigail havia deixado anteriormente e atacaram as famílias escondidas lá. Quando chegaram ao aeroporto, não encontraram nada útil. Isso provocou uma discussão acalorada entre David e Casey. Abigail então se lembrou de outro lugar que seu pai costumava visitar. Eles verificaram o local e encontraram um avião. Decidiram consertá-lo, e Casey deu uma arma a Megan em caso de necessidade. Depois, ele e Abigail foram verificar as casas vizinhas. Em uma delas, Abigail encontrou outra foto da infância dela com seu pai. Olhou para ela com nostalgia antes de guardá-la. Casey, por outro lado, encontrou um boné. Enquanto consertavam o avião, Megan e David conversavam sobre nomes para o bebê. Em um momento, David se feriu acidentalmente na mão. Os infectados estavam se aproximando. De longe, Abigail e Casey viram David e Megan trabalhando no avião. Abigail brincou, perguntando a Casey se havia consertado, chamando-se especialista em aviação. De repente, Casey percebeu os infectados se aproximando. Abigail correu para avisar os outros. David e Megan perguntaram o que estava acontecendo, e Casey disse que precisavam apressar-se. À medida que os infectados se aproximavam, Casey atirou neles enquanto Abigail pilotava o avião. Um dos infectados conseguiu pular para dentro do avião, mas Casey o abateu. Ao decolarem, Rodri observou-os furiosamente de baixo. O grupo sentiu alívio ao ver o avião subindo no céu, sabendo que tinham sobrevivido. No entanto, Abigail logo percebeu que não conseguia controlar o avião. Todos entraram em pânico e começaram a gritar de medo. Momentos depois, o avião caiu. Apesar do acidente, todos sobreviveram com ferimentos leves. Megan sugeriu continuar andando, mas Casey insistiu que precisavam encontrar um lugar para descansar. Procuraram abrigo e, finalmente, encontraram um local seguro. Casey mostrou a eles um mapa e informou que alcançariam a colônia em 2 dias. O grupo concordou em descansar aquela noite e partir pela manhã. No quarto, Megan perguntou a David se ainda estava bravo com ela. David, escondendo uma arma atrás das costas, afirmou que não estava, então pediu que ela desse um descanso. Enquanto isso, Casey olhava para o mapa enquanto Abigail dormia ao seu lado. Ouviu um barulho, foi verificar e encontrou Megan procurando algo para comer. Casey ajudou Megan a abrir o recipiente de comida, e ela agradeceu como gesto de gratidão. Sentaram-se e começaram a conversar. Casey disse que ela lembrava sua esposa, pois sua esposa também havia sentido algo semelhante e era aberta a falar sobre isso. David, por outro lado, sentou-se sozinho segurando sua arma. Megan lhe disse para deixar Abigail agir por conta própria, pois ela era forte o suficiente para cuidar de si mesma. Casey então explicou a ela que a razão pela qual fizeram o que fez fora porque havia matado a mãe e o irmão de Abigail durante a pandemia. David tentou se matar com a arma, mas não conseguiu seguir adiante. Em vez disso, começou a cuidar de suas feridas. Casey, emocionalmente vulnerável, revelou a Megan suas experiências de perda. Disse que morrer significava nada para ele, mas perder alguém importante era uma dor completamente diferente. Megan o tranquilizou, dizendo que, apesar de tudo o que acontecerá,
ele havia feito o melhor possível. Ela disse que agora ele precisava deixar Abigail caminhar por conta própria, como havia treinado bem. Em seguida, mostrou a ele uma foto de seu filho, dentro de um medalhão que usava ao pescoço, uma imagem de Megan, David e seu filho falecido. Casey agradeceu a Megan pelo presente e partiu, dizendo que teriam um dia difícil pela frente e que deveriam descansar. David voltou ao seu lugar. Na manhã seguinte, seguiram viagem e encontraram uma fazenda, esperando que pessoas pudessem estar vivas por perto. Enquanto caminhavam, David começou de repente a gritar alto e a se sentir mal. Megan pediu que ele verificasse a mão, notando que estava ardendo. Ao verificar a testa dele, Casey notou que a perna de David estava sangrando. David gritou para Megan não tocar, assustando-a percebendo seu erro, desculpou-se e continuaram caminhando. Enquanto Megan e Abigail avançavam à frente, Casey observava David com atenção crescente, sentindo suspeitas. Quando o comportamento de David se tornou errático, Casey o agarrou, ameaçando matá-lo se ele não explicasse. Em seguida, revelou a ferida na perna de David e suspeitou que estivesse infectado. Megan e Abigail chamaram Casey, tendo descoberto algo. Ao virar-se, Casey sussurrou que também fizeram uma descoberta: David estava infectado. Encontraram uma casa, mas quando Casey se aproximou, o dono, Norton, acendeu uma luz externa e perguntou o que queriam. Abigail revelou que eram viajantes pacíficos, incluindo uma mulher grávida. Casey repreendeu-a por falar. Norton apagou a luz e os convidou para entrar, recolhendo suas armas primeiro. Dentro da casa, perceberam que havia energia elétrica. Norton, engenheiro, explicou que era para seus experimentos. Enquanto David e Megan comiam, Abigail tomou banho e Casey encontrou uma foto antiga dele com sua esposa grávida, provocando emoção profunda. No jantar, Megan, assustada, pediu a Casey que cuidasse de seu filho caso algo acontecesse. Ele prometeu. Norton serviu bebidas, mas falou de forma ominosa sobre sobrevivência, afirmando que o vírus fazia parte da evolução. Casey, ficando mais suspeito, alcançou discretamente uma faca. David, sentindo-se mal, descobriu uma ferida em sua barriga. Voltando à sala de estar, encontrou Norton segurando um dispositivo elétrico que os hipnotizava. Norton, suspeitando que David estava infectado, tentou controlá-lo. Enquanto isso, os infectados se aproximavam da casa. Casey, Megan, Abigail e David acordaram amarrados com cordas. Norton, usando um vestido branco, revelou que estava realizando experimentos neles. Libertou sua esposa infectada contra David, mas ele resistiu. Quando Norton tentou controlá-lo novamente, David resistiu. Casey queria deixar David para trás, mas Megan implorou para levá-lo. Todos escaparam. No carro, Megan informou a Abigail que suas águas haviam rompido. Enquanto fugiam, viram luzes ao longe. A colônia. Sabendo que não sobreviveria, David permaneceu para trás. Casey lhe deu pólvora. Seu plano B. David acendeu um cigarro, depois atirou nos infectados, perseguindo-os. Rodri matou David. Na colônia, Abigail gritou por ajuda. Os moradores defenderam os sobreviventes, e os infectados pararam repentinamente. Dentro da colônia, Megan entrou em trabalho de parto. Norton chegou ao local da morte de David, murmurando que a vida ainda valia a pena. Na colônia, Megan deu à luz, mas a parteira informou a Casey mais tarde que, embora a criança tivesse sobrevivido, Megan tinha apenas algumas horas de vida. Antes de morrer, ela nomeou a filha Hope e pediu a Casey que a cuidasse. Enquanto isso, Rodri liderou os infectados até Norton, mas este os controlou com seu dispositivo. Na colônia, Abigail formou laços com um garoto da sua idade. Casey avisou-a para não confiar nas pessoas tão rápido e sugeriu que continuassem em movimento, mas Abigail recusou. Uma noite, o garoto mostrou a Abigail um túnel subterrâneo escondido, planejado como plano B. Enquanto bebiam, ela admitiu que não sabia de nenhum plano e que Casey não era seu pai. Logo depois, Norton liderou os infectados rumo à colônia. Quando o caos explodiu, as pessoas planejaram escapar pelo túnel. Casey e Abigail se encontraram e fugiram. Norton atacou Casey, dizendo que as pessoas precisavam aceitar seu destino. No entanto, seu dispositivo falhou e os infectados se voltaram contra ele. Enquanto Casey e Abigail corriam, Rodri capturou Abigail. Ela reparou no relógio dele. Tinha seu nome. Ele era seu pai. Casey puxou-a e continuaram correndo. Dot.
Os moradores da colônia ordenaram ao garoto que detonasse as explosões, destruindo a cidade. Enquanto Casey e Abigail escapavam, Rodri reapareceu. Abigail o matou. A colônia ardeu, mas seu povo, junto com a esperança, finalmente encontrou paz. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.